Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui com mais um programa Cristão Saudável. Eu sou a Jordana Ribeiro, psicóloga. E eu sou a Tainá Bento. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós preparamos um assunto que acontece muito, né, Tainá? As características Sim. que vai dificultando o processo de desenvolvimento da pessoa. E aí, pra gente começar, eu gostaria que vocês colocassem aqui a dúvida de vocês, se é a primeira vez que participa, se não é. Tô aqui começando a transmitir ao vivo através do meu Instagram também, Jordana Ribeiro Psi. Cumprimentar aqui o pessoal. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui já no programa Cristão Saudável, junto com a psicóloga Tainá Bento. Deixa eu apresentar você para vocês. Olá, boa noite. E hoje vamos falar sobre as características que podem te atrapalhar no desenvolvimento pessoal. E aí, Jordana, é importante a gente frisar um pouquinho que se acaba atrapalhando esse desenvolvimento pessoal, envolve tanto nesse desenvolvimento social também, né? Muitas vezes no emocional. Então é uma junção aí que tá tudo Até porque quando a gente fala do eu, né? O eu envolve tá tudo, né? interligado, né? Vai atrapalhar meu profissional, meus relacionamentos. Isso. E então a gente precisa olhar como que eu tô lidando comigo mesmo. Será que eu tô com o objetivo de desenvolver? Ou eu fico assim, não, psicólogo pra quê? Eu não preciso disso não, que a gente vai Eu não ver tenho que é problemas. um dos itens, né? Eu não sou doido, psicólogo pra quê? Quem aí já nunca ouviu isso? O Silmar tá aqui com a gente, Tainá, o Leônidas. Oi, Leônidas. Olá. Quem Vou é entrar aqui? acompanhar aqui com vocês também. Aqui no Facebook do Santuário, eu gostaria de ver quem aqui tá conosco. Comentem aqui, compartilhem, se faz sentido pra vocês. Se tem alguma característica aí que vocês percebem que atrapalha, né, nesse sentido desse desenvolvimento, dessa comunicação, nessa interação, compartilhe aqui conosco. Se tem alguma dificuldade, ou como que é isso, ou conviver com pessoas que você percebe que poderia, né, assim, tentar observar essas características. E uma das características mais comuns que a gente vê que atrapalha o seu desenvolvimento é a ansiedade. Que aparece cada vez mais nos nossos consultórios, né? E as pessoas não estão conseguindo, e a gente escuta muito falar da crise, né? Essa crise de ansiedade. Passei por crise de ansiedade. E aí vai desencadeando transtornos de ansiedade, crises de Sim. pânico, o toque, né? Mas vamos olhar bem para o que é a ansiedade, pessoal, porque tem muitas reclamações, né? Ah, eu sou ansioso, eu não quero ser ansioso. Para começar, a ansiedade é algo que a gente precisa. Algo natural, né? Todo mundo tem essa ansiedade. Tanto que nossa espécie, nossa raça está viva até hoje por conta da ansiedade. Sim. Que nos faz, em um obstáculo ali, ou correr ou lutar. Sim, como se fosse uma proteção. Uma proteção. Só que, quando você percebe que aquilo está exacerbado, quando o seu corpo reage a um obstáculo em que não tem a necessidade de reagir daquela forma, daquela intensidade, aí já começa a ser disfuncional. E aí que a gente fala da ansiedade, as pessoas reclamam da ansiedade por conta disso. Começa a prejudicar. Sim, porque muitas vezes tem a tendência de querer controlar, né? Então, essa ansiedade, muitas vezes, realmente é do que está por acontecer, ou à espera de, né, alguma coisa. E aí eu não consigo entender esse sentimento todo que eu tô passando, que eu estou realmente sentindo. E aí é onde fica disfuncional, né? Fica exagerado, porque eu não consigo ter esse controle. Eu não tenho repertório suficiente para lidar com esse obstáculo, essa Sim. situação. É uma preocupação, a ansiedade. Então, é um dos fatores que a gente precisa olhar e trabalhar isso, porque vai prejudicando a sua atuação na vida, né? O seu movimento. Então, às vezes, começa aquela sudorese, aquele suor nas mãos, palpitação. O que mais, Tainá? Os outros sintomas da ansiedade. Muitas vezes altera, né, o paladar, né? Essa questão, às vezes, a pessoa come excessivamente
ou perde a fome. É uma coisa. A insônia muitas vezes acontece por causa dessa ansiedade, os tremores no corpo também. Exatamente. Quem aqui passa por isso? Compartilha aqui com a gente. A Anice está aqui conosco, Doug Silva, Silva Cleia, a Vera, o Ivan Duarte, a Gabriela Menezes, a Gabriela. Aqui no Facebook, a Lourdes Albuquerque, Nessi Cleide, o José Gardino. O José Gardino já é nosso ouvinte fiel. Eu lembro de você aqui, José Gardino. João Batista, a Lourdes fala, quando se fala de saúde e fé, fico feliz. Parabéns para vocês, meninas. Que bom. Obrigada, Lourdes. Vocês passam por esse processo de ansiedade que a gente está conversando aqui hoje, pessoal? Compartilhe aqui conosco, que é um dos fatores que atrapalham e muito aí o seu desenvolvimento. Então, quando você tem uma energia ali em que gasta com essa preocupação, com essa ansiedade, te impede de você voltar a sua energia para aquilo que é funcional, para aquilo que é assertivo. Então, vai empacando ali muitas vezes o seu processo de desenvolvimento. A pessoa não consegue, muitas vezes, tentar formar um raciocínio, né, para a gente poder pensar em novas possibilidades, ou já muitas vezes se preparar, já que tem essa pré-ocupação, né, antes ali, então muitas vezes tentar até mesmo se preparar, já que é uma pessoa às vezes que é tão ansiosa, então já começar a pensar em possibilidades, não na situação para poder ficar cada vez mais ansiosa, né, mas como uma prevenção. Por isso que eu falo que a psicoterapia está aí para contribuir com esse repertório. Através da terapia, vocês vão entendendo o seu funcionamento. Então, a partir do momento que você entende o seu funcionamento, você vai criando novos repertórios ali para lidar com diversas situações. É como vamos dar o exemplo aqui de um bolo. Você vai fazer um bolo de chocolate, só que você só tem um ovo, a manteiga e o leite. E aí você vai fazer esse bolo. E aí faltou o chocolate, faltou o fermento, faltou a farinha. E aí como que você vai fazer esse bolo? Esse bolo vai sair? Não vai. Não vai. Né? Vai sair outra coisa, o bolo não vai. Então, a terapia vai te ajudar o quê? Você tem essas ferramentas, você tem esses ingredientes, a terapia contribui para que você encontre essas ferramentas aí dentro de você, para que você tenha ali um repertório para conseguir se desenvolver. Ou seja, para você ter os ingredientes necessários para você fazer um bolo bem feito. Sim, mas também criar novas possibilidades, como eu falei. Então, talvez eu não tenho a farinha, não tenho o chocolate nem o fermento, mas talvez eu consiga fazer uma omelete, já que eu tenho os ovos, né? Então, eu posso dar um significado disso, fazer uma outra coisa. Então, pensar nessa outra possibilidade ou uma saída ali para um problema, já que às vezes gera muita angústia, né? Então, são situações que a gente precisa tentar olhar com um pouquinho de amplitude. Sim, e não faz mal nenhum, gente, nós sermos ansiosos, como a gente falou no início. A dosagem, se a gente pode falar a dosagem certa, né? Mas uma dosagem ali adequada, a gente precisa. Porque a Cleia fala aqui conosco, tenho sim muita ansiedade, não gosto muito de sair de casa. Falar sobre a ansiedade é muito importante porque você vai conseguindo lidar com isso e perceber como que você age diante da ansiedade. Se você não fala e fica algo obscuro, até em qualquer tema, né? Se não é falado, fica algo obscuro, isso te impede de você lidar melhor. E aí vai gerando as crises de pânico, o toque, compulsão alimentar. Né? A Anice fala que a questão da impulsividade é bastante prejudicial nesse movimento do ser ansioso. Exatamente, porque aí não tem repertório, não consegue parar para pensar, então eu já vou agir porque eu acho que aquilo é o certo. Só que não tem consciência ali das consequências que pode vir. Então, isso é muito sério, gente. Muito impulsivo, né? Muito de imediato. E entra naquela situação de que eu preciso fazer e aí eu não sei por onde começar. Né? Eu tenho milhões de coisas para fazer e não faço nada. É porque precisa ali ter uma concentração, tentar
parar um pouquinho e se planejar, né? Que faz muito parte também desse desenvolvimento pessoal. Sim. Fazer esses planejamentos. Então, a ansiedade, ela precisa ser trabalhada, como se diz, ela precisa ser dita muitas vezes, porque se eu falo, muitas vezes eu me conheço. E aí eu começo a me observar. Então, quais são esses sentimentos que eu estou tendo quando eu estou ansiosa? Então, como que eu posso tentar me controlar? O que que eu tenho de recurso para poder amenizar essa ansiedade? Exatamente. A Deusa Souza fala que ela sofre com ansiedade e pânico. Há um ano atrás veio a depressão que está acabando comigo. Não vejo mais motivos para viver. Me ajude, por favor. Já faço terapia e tomo vários medicamentos, mas o pior é ouvir que depende de mim. E olha só, obrigada pela sua participação e pelo seu comentário aqui, Deusa. É muito importante que vocês tenham essa segurança mesmo para falar sobre isso e que vocês se abram aqui. Por quê? Quando se fala de ansiedade e um nível que está muito elevado, pessoal, é importante que a gente entre com a medicação, sim. E é bom saber, Deusa, que você já entrou com a medicação. O que é que acontece? Dependendo do grau que está essa ansiedade, e às vezes da depressão também, porque na depressão pode ter sintomas de ansiedade, é algo químico e biológico ali do organismo. Então, a psicoterapia, às vezes, vai ajudar? Vai. Só que como é algo químico, vai impedir um processo, um desenvolvimento de impulsionar ali seu crescimento. Falta né? algo desse organismo, né? Então, não é a terapia, só a terapia que vai funcionar, porque o organismo, o corpo está pedindo. Sim. Então ela precisa passar, tem todo um funcionamento ali, né? Dos neurônios, que ele precisa passar essa informação e quando não tem o suficiente ali no organismo, ele não consegue, é onde vem toda essa questão, né, da depressão. Mas é algo que a gente pode trazer em um outro momento, né? Que é um dos momentos que a gente vai querer trazer também sobre essa questão da medicação, que é um dos nossos temas. Mas é muito importante, é um auxílio. A terapia também, assim como a terapia é um auxílio para a medicação também é esse auxílio muitas vezes, né? E aí para a terapia. A Deusa fala, né? Mas o pior é ouvir que depende de mim. E você já está se movimentando, Deusa. Você já está fazendo terapia, tomando medicação. É importante ver qual que foi a última consulta, né? Porque se ainda tá os sintomas, tem algo aí diferente que precisa ser visto. Ver a questão, né, dessa medicação, porque cada medicação depende muito também desse organismo. Então, às vezes, para um dá certo e o outro não dá, mas é muito importante ir ao médico e para realmente você conversar com ele, para, se for o caso, fazer a troca, né? Porque somente ele vai te passar o adequado, a quantidade adequada também, para você conseguir ir melhorando. E é isso, e você realmente está ali se movendo para poder tentar se reerguer, para poder ficar melhor. E uma coisa que eu falo, às vezes, os pacientes de início, assim, querem uma recuperação rápida, mas não é rápido, né? Se você tá aqui, desde quantos anos você está se movimentando dessa forma? Não é do dia para a noite que tudo vai melhorar, mas só de você ter dado esse passo para a mudança já é de grande valia. Então não se apegue àquilo que você ainda não alcançou. Olhe para os passos que você já deu. É muito importante isso. Porque é uma história, né? Que foi vivida ali, são situações que foram vivenciadas e que foram, de alguma forma, contribuindo, né? Para estar ali onde está. Mas também quantas coisas, né, positivas não veio caminhando com isso junto para poder continuar te dando uma força para poder estar aí, né? A Tainara está aqui conosco no Instagram, Luciano Moriel, a Andressa está aqui conosco. A Marilúcia fala, nossa, Juliana, que ser humano incrível é você que tem ajudado tanta gente com suas sábias palavras, que Jesus abençoa. Ciori, você está
A família. Meu esposo está assistindo comigo e isso é incrível. Ai, que bom. E é algo que eu e a Tainá, a gente preza muito por esse programa. Tem momentos que a gente vai tropeçando, né, Tainá? Às vezes a gente atende o dia todo e bem cansada, mas vem na raça, porque esse programa, gente, ele é feito com muito carinho para vocês. E a nossa intenção é realmente passar conteúdo de qualidade sobre saúde mental, saúde, equilíbrio emocional. Então, vocês aqui que estão no Instagram, a Tainá está aqui comigo, ó, também. Agradeço as palavras aí, Marilúcia. E é muito bom ter esse feedback aí que nos encoraja, ainda mais né, com essa presença, né, de realmente escutar coisas assim e aí de histórias também que contribuem muito, né, que sejam muitas vezes de inspiração e que sejam muitas vezes ali para poder a gente ter um ânimo a mais, de saber que a gente pode tentar ajudar de alguma forma, né? Isso é bom. E você estava falando, Tainá, mais cedo sobre a questão do planejamento. Foi. E aí, do planejamento, a gente pode pensar aqui da falta dele. Sim. E a falta dele, muitas vezes, o que eu percebo? É a procrastinação. Então, o procrastinar é outro fator que te impede nesse desenvolvimento. E aí, vale questionar o que te impede de fazer hoje? Né? Vou deixar para amanhã, amanhã eu faço. Amanhã por quê? O que realmente ali faz com que você não consiga de jeito nenhum começar hoje? Então, é olhar para essa procrastinação e, de novo, tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas, eu vejo isso em consultório, não sei como que é para você, Tainá. Tem pessoas que acham que está procrastinando e, na verdade, ela está com sintomas de depressão. Sim, verdade. E isso é muito sério. Porque realmente é algo que não tem essa motivação, né? E aí ela deixa de acreditar. Então, realmente perde esse interesse e aí vai perdendo no caso, no objetivo ali e em outros aspectos. E aí, muitas vezes, vai se isolando nessa tentativa de, não consigo, né? Então, realmente, eu não consigo sair de onde eu estou, porque eu estou me procrastinando. E, às vezes, não é nem essa questão. E aí, mais uma vez, a importância da ajuda profissional. É ter aquela balancinha interna para que vocês possam diferenciar. Que a procrastinação, ela vem ali, você tem uma energia de vida para se movimentar e para fazer, mas vem com uma vontadezinha de fazer, mas deixar para depois. E aí pode ser a questão da desmotivação também, né? Deixar sempre para depois te impede de crescer. Então, sempre se questione, por que eu vou fazer amanhã, se não hoje? Tava até vendo, né, lendo algumas coisas nesse sentido, e eu vi, assim, muitas vezes as pessoas deixam para procrastinar no final de semana. Então, o dia que eu tenho para me poder procrastinar é sábado e domingo, que é o final de semana, é o dia de descanso. E aí a gente entender, né, por que também procrastinar? Tá, tudo bem, se é um dia que você pode ter de descanso, mas você deixar de fazer, né? Então você vai deixar de fazer tudo somente para descansar? E será que está realmente descansando? Será que justamente está descansando? Muitas vezes a pessoa está lá sem fazer nada, e coisa que poderia, eu não aceito um convite para poder um passeio, ou sei lá, arriscar fazer coisas diferentes, dar uma volta no parque, e aí acaba, hoje é meu dia de descanso. E não percebe que é isso, né? Que isso também é procrastinar, é deixar de viver, muitas vezes, ali, momentos que poderia, porque que seja meia horinha, uma horinha ali que você tira para fazer algo que seja prazeroso, né? Faz a diferença. Já dá esse motivo que muitas vezes falta durante a semana. E aí é se organizar. Às vezes muitos falam assim, eu não tenho tempo, por isso que eu não faço. Será? Eu te desafio pegar um papel e colocar toda a sua semana nesse papel. Escreve de segunda a domingo. Uma atividade aí pra vocês fazerem, gente. Uma boa atividade. Segunda a domingo, a hora que você acorda, 6, 7 da manhã, até 11 horas da noite. Coloca todos os seus afazeres. Será que não sobra um tempo ali para você cumprir com o seu objetivo?
É E aí seguir prioridade. também, né? Tentar seguir esse horário, porque muitas vezes o procrastinar é o quê? Deixar para depois. Ah, Uhum. não, eu não fiz agora. Eu tinha que ir no banco. Coisa que daria para me poder fazer de manhã. Ah, não, eu faço mais tarde. Na hora que veja, tá na hora do. Ó, o celular caindo. É, na hora do banco fechar, e aí? Como que você vai. Então, é se organizar. E seguir aquele cronograma que faz a diferença. E aí a gente percebe que sobra tempo, né? Exatamente, aí encaixando, né? Sim. Um afazeres com o outro, às vezes está até mais próximo um local do outro, vai deixa para ir para o outro lado da cidade para ir depois para um que estava ali do lado. Do lado. E aí perde muito tempo. Minha mãe fala uma expressão que eu esqueci agora, que é muito engraçada, que não vou lembrar agora. Quando eu lembrar, eu conto pra você. É como se estivesse girando ali atrás do rabo mesmo, sabe? Porque você não faz uma coisa nem outra e aí se frustra, Sim. né? Porque, nossa, o que eu fiz? Meu dia não rendeu nada. Vou deixar pra amanhã. Sim. E aí o amanhã vai virando um ciclo mesmo, né, Tainá? Sim. E entra em vários aspectos, né? Esse deixar. Muitas vezes também, eu acho que a gente pode colocar muita questão da baixa autoestima, né? Não, eu consigo para depois. E aí a gente vai deixando, mas muitas vezes vem esse de acreditar que não consegue. E aí tem uma coisa importante nessa fala sua, de muitas vezes a pessoa coloca para fazer em um dia o que ela tem que fazer em 3 ou uma semana. E aí é óbvio que ela não vai conseguir. E aí se frustra, a autoestima vai lá embaixo, porque ela se sente incapaz e vai impedindo com que ela cresça, né? Isso. E aproveitando você também falando, essa questão da frustração. Muitas vezes a gente não consegue lidar com as frustrações. Então, acaba abalando muito emocionalmente, né? E aí entra também essa questão de acreditar. Então, não, se não deu certo uma vez, eu me frustrei, eu não vou nem tentar novamente. Mas como é que está essa organização? Como que estão esses planos? Se realmente é algo que você tem ali como objetivo, por que não tentar insistir? Sempre persistir, né? Porque é importante dar ali, como se diz, um rumo, uma direção para poder seguir. Ter esse objetivo, né? É um momento que a gente pede para que a pessoa saia ali daquela cena, como se fosse uma águia. A águia, ela consegue ter a visão ampliada de tudo que está acontecendo ao seu redor. E é você conseguir ter essa capacidade de sair da cena e analisar o todo. O que realmente está acontecendo. E isso vai te ajudar a progredir. Nós estamos aqui com a Céci também. Ela fala oi. A Amanda fala, o amanhã não é garantido. E depois ela fala, o tempo precisa ser bem administrado, assim como finanças, saúde, etc. É o que a gente fala de equilíbrio, né? É o equilíbrio emocional ali que estrutura finanças, que estrutura tempo. E tempo é algo que está tão precioso em nossas vidas. Sim. E se você não consegue administrar o seu tempo, você mesmo, como que você vai organizar a sua saúde, as suas finanças e outras áreas da sua vida? E até o que nós estamos falando ali agora, antes do programa começar, essa questão do tempo. E o tempo está passando, a gente sempre usa isso. O tempo está passando muito rápido, a semana, o final do ano já está aí. Gente, agosto era o mês mais comprido do ano. E já estamos no finalzinho. Mas entra muito essa questão da gente se programar. Então, muitas vezes, entra essa cobrança excessiva sobre o que nós precisamos fazer. E a gente também se sobrecarrega demais. E aí, realmente, não vai ter tempo suficiente para a gente poder perceber o tempo acontecer. Desfrutar. Justamente. Né? Só vai emendando uma coisa na outra e não progride. E um outro ponto que a gente pode pensar aqui é dessa questão de procrastinar. Ah, não, pra mim tá bom, eu deixo tudo pra depois, eu não preciso mudar nada e vem o orgulho. O orgulho, esse orgulho. Será que compensa? O que vocês acham aí? Jefferson que tá aqui conosco, Celiana, Abla, a Amanda aqui. O orgulho compensa, gente?
Falar assim, não, tá tudo certo comigo. Se tá ali na vidinha pacata dele, você vê assim, 1000 coisas que podem ser melhoradas, não, tá bom. Não dá o braço a torcer. E pensar né? também no que se encaixa nesse orgulho, né? Uhum. Porque é tão amplo, então, em vários sentidos. Em qual sentido está o seu orgulho? Porque é algo que, tá, em algum momento a gente acaba usando ali. Mas se eu mantenho nessa situação que você está falando, de não querer mudar, não, é essa hora da Gabriela, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, né? Então, eu não posso mudar, eu tenho que permanecer. E aí eu acredito que é muito uma questão de escolha, né? De percepção, Sim, né? sim, de percepção e querer mudar. E na psicologia, algo que eu acho tão bonito é essa questão da mudança. Nós não somos, nós estamos, né, de certa Sim. forma. E a gente muda o tempo inteiro, então não faz mal você ter uma opinião hoje e daqui 3 meses, 2 meses, você ter estudado ou visto uma coisa diferente e mudado de opinião. Então, isso é o mais rico do ser humano. Então, se você mudou de ideia, não tem problema nenhum. Agora, você vai sustentar uma palavra sua ali pelo fato de que sua palavra tem que ser essa e pronto, acabou, né? Sendo que está te prejudicando. Então, é olhar mesmo nesse sentido e perceber o que dá para fazer hoje de diferente e mudar essa questão do orgulho, né? Eu não tenho nada para melhorar. Quando você fala de reconhecer, vem muito aquela questão, acho que do perdoar, né? Ah, realmente eu estou ali vamos para uma situação de briga, né? Ali com o ente. E acaba, não, eu não quero perdoar porque eu não mudo, né? Eu não aceito, eu não consigo olhar para aquela situação de uma forma diferente, que do outro lado ali também existe uma outra pessoa com pensamentos, com sentimentos. E se eu me permaneço nesse orgulho, quanto tempo eu vou perder, né? Quantas coisas, quanta história também eu vou deixar de viver, assim como, né, um de nossas falou aí que o tempo é curto, assim, né, para viver mesmo, porque a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe como vai ser daqui a pouco. E aí entra essa questão do orgulho de ferir e acaba ferindo as pessoas que estão em volta. E aí é a incapacidade de lidar com frustração. Com a frustração. Né, Tainá? Pessoas não resilientes, que não são capazes de lidar com frustração, elas têm muito mais chances de não desenvolver, de não crescer emocionalmente do que as outras. Porque nós somos seres humanos, nós precisamos, vocês que têm crianças aí, as crianças precisam ser frustradas. Sim. Para, quando adultos, saber como lidar e ter ali repertório para fazer diferente. Porque se nunca foi frustrada, ela vai acreditar que aquilo ali sempre vai dar certo. Então, ela precisa ser frustrada, ser decepcionada ali em certas dosagens, para que ela crie, instigue a criatividade dela, para que não deu certo o plano A, tem o plano B, tem o plano C. Eu brinco com os meus pacientes que você tem que ter até o plano Z. Se não vai pro Z, vai pros números. Para poder não faltar. Exatamente, porque você tem ali um plano, uma meta. Não deu certo, você vai ficar ali choramingando porque não deu certo? Vamos bola pra frente. Ou tenta mais uma vez, insiste, né? Não persistir, ou se não, realmente, vamos para a próxima tentativa. Sim. E você falando, né, dessas crianças, esse desenvolvimento, né, pessoal, emocional, vem muito da infância. Sim. Vem dessa formação. Então, esses pais são responsáveis também por essa formação. Então, como que está sendo trabalhado? É uma coisa que a gente questiona muito aqui, né? Chegam muitos adultos no consultório, crianças. Sim, carentes de muita coisa de infância, muitos não ditos, né? É uma coisa que a gente precisa começar. Então, se você realmente percebe que você é orgulhoso,
Então, como que está sendo essa figura se você tem um filho? Como que você está passando isso? Porque, não, minha mãe é assim, então eu vou ser assim. Se meu pai é assim, eu também vou ser Gente, é o assim. ciclo, cuidado, pelo amor. E aí a Se gente você é orgulhoso, sofre, olha pro seu filho. É muito importante. Mas quando a gente fala dessa questão de orgulho, eu percebo muito aquela situação assim, mas é porque você é uma pessoa de gênio forte, né? Então, ou uma pessoa difícil. E a gente acaba levando esses títulos mesmo como se fosse verdade. E uma coisa muito séria é os enneagramas da vida distorcidos, né? Quando a pessoa não sabe usar adequadamente, eu sou tipo 9, sou tipo 7. E pronto, acabou. Você não é capaz de mudar, de se desenvolver. E fica naquilo, né? Não, eu tenho gênio forte. Tá, e aí, você vai ficar nisso? Você vai quebrar a cabeça por causa disso? Vamos mudar, vamos reagir. É permanecer ali, não querer aceitar a opinião do outro, não conseguir escutar, né, o que o outro tem a dizer e permanecer. E brigar e passar por cima de todo mundo porque a sua opinião é essa e pronto, e acabou. E tem as dosagens. Tem. Qual realmente é a necessidade de passar por cima de tudo e por cima de todos por causa de, como se diz, de uma palavra, né, de uma coisa que realmente foi dita ali, ou do que foi prometido. Então, claro que a gente tem as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, mas a gente tem que saber equilibrar. Porque eu acho que o equilíbrio é fundamental. Exatamente. É importante você olhar e se perceber, gente. Todos nós somos seres mutáveis. E a gente gostaria de saber o que vocês estão achando aí do nosso bate-papo. Se está fazendo sentido para vocês. Vendo várias carinhas aqui no Facebook de coraçõezinhos. Obrigada, Célia. E gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, se vocês vivenciam isso, se vocês estão abertos aqui, o pessoal do Instagram também, abertos para mudanças, para ressignificações. Compartilhe, comenta aqui conosco. A Júlia Pita mandou que o orgulho não compensa. Aproveita e compartilha um pouquinho como que é essa situação realmente de não compensar, né? Traz muitas consequências, mas como que é? Você às vezes se sente assim, se você sentir a vontade, né, de compartilhar ou de viver com pessoas que você percebam que é assim, qual realmente é a dificuldade, né, de lidar com isso. Sabe um outro ponto que eu vejo que é muito importante ser falado, Tainá? É a questão do perfeccionismo. Muitas pessoas buscam perfeccionismo ali e acreditam que tem que chegar no perfeito. E não que seja errado buscar o bom, o ótimo, né? Só que a gente precisa parar e pensar, o que é o perfeito? Será que a gente alcança ali? E é um sofrimento tão imenso por fazer e não chegar no perfeito, que gera doenças emocionais. A maioria das pessoas com crise de pânico, com fobias, com toque, são pessoas controladoras, perfeccionistas. E isso impede você de lidar melhor com o seu emocional. Isso é verdade. É tão bom quando a gente faz algo e a gente comemora com aquilo e depois percebe que a gente consegue fazer algo melhor, mas isso como um olhar de vitória. Não nessa cobrança de perfeição. Tá bom, né? Sim, de se cobrar o tempo inteiro, de querer. E aí, geralmente, entra em todos os aspectos. Eu sou bom, eu tenho que ser bom em tudo. Em tudo. Em tudo, não é só em uma coisa, não é só no que... Mil e uma utilidades perfeitas. Sim. Quem consegue ficar perto dessa pessoa se existisse? Sim, porque ela acaba passando, ela acaba cobrando do outro essa perfeição muitas vezes. Ou não é suficiente para mim. Então eu não consigo, vamos supor que seja uma pessoa ali que arruma para poder, não é para arrumar a casa. Não vai estar suficiente porque ela não vai fazer como eu. Então pode deixar que eu mesmo faço. E aí vem essa cobrança excessiva até mesmo dela
Porque ela também vai cansar em algum momento. Dificuldade de delegar tarefa. Sim. Então é muito difícil para essa pessoa, por mais também que ela seja perfeccionista, mas então se tá ali disfuncional, entra novamente essa ajuda profissional. É o excesso, gente. Tudo em excesso, menos ou mais. Você pode ligar a luzinha vermelha aí, tá? A Tainá. A Amanda, ela comenta aqui. Gostei do comentário sobre os filhos. Temos diversas oportunidades de ensiná-los a não procrastinar na infância mesmo. Meu marido colocou uma regra em casa para o meu filho fazer o dever de casa assim que chega em casa, para poder brincar e curtir depois. Ele fazia isso quando criança e realmente ele não costuma procrastinar a fazer isso como adulto. Olha só que bacana. E é muito isso, gente. Essa é a essência da questão de não procrastinar. Porque quando você vai deixando para depois, você não usufruta, igual a Tainá falou, sobre o tempo real. Ali, porque é depois, o tempo vai passando e o tempo passou, cadê? O que eu fiz? Então aproveita o tempo que vocês têm aí, otimiza e vê o que dá realmente para fazer agora. O filho que da Amanda, por exemplo, chegou em casa, o que ele faria? Né? Iria se bagunçar todo, porque não sabia se ia brincar, se ia comer, se ia descansar. E a tarefa de casa ia ficar para depois, aí ele ia fazer cansado. Com certeza. E aí bagunça ali a rotina da família inteira também, né? Porque muitas vezes a mãe e o pai trabalham, já chega cansado e aí muitas vezes não vai estar com paciência para poder estar ali com o filho, ajudando. Claro que é muito importante isso, né? Ter esses momentos. Mas se tem essa possibilidade já de adiantar, ele consegue fazer sozinho, por que não? Entra essa questão das regras em casa, né? De pôr limites. E aí a Jordana falou dos nãos também. Então, não, antes como se diz, antes de brincar, vai fazer a tarefa. E ok, eles aprendem com isso. A questão do procrastinar e do perfeccionista, eles estão muito relacionados, porque já que eu não vou fazer perfeito, então eu vou deixar para depois. Isso eu não vou fazer agora. Exatamente. Esse receio de não ver algo com qualidade pode fazer com que as pessoas deixem para depois mesmo. E tem uma frase que é bem clichê, mas que é muito verdadeira, que é: o feito é melhor do que perfeito. Quantos anos você está deixando para depois algo porque você sabe que não vai sair daquele gosto seu? Faça. E sente como que vai ser, experimenta. Tem algo da Gestalt que a gente fala muito, que é experimentar. Ver como vai ser, sentir. Você não é obrigado a gostar daquilo que você vai fazer no momento, mas você é capaz de ir desenvolvendo e aperfeiçoando. É como se fosse fazer uma refeição, né? Então eu tento hoje, se não deu certo, posso tentar amanhã, né? E com isso entra nessas vitórias que eu falei. Porque, então se eu conseguir fazer ontem, hoje eu vou conseguir fazer de novo e provavelmente eu vou fazer melhor. A questão de emagrecimento, né, Tainá? Eu não consigo correr, então eu nem vou pra academia. Nem vou. Desisto, é mais fácil, não é? Então eu não faço nada. Vou deixar pra segunda que vem nunca chega. Então vai fazer uma caminhada. Eu fiz um post sábado passado sobre isso, que muitos acham que tem que fazer corrida, que tem que se exercitar de forma intensa. Entrar na academia. Entrar na academia. E não necessariamente, se você pega esse peso de ter que fazer exercício físico, você vai procrastinar. Então, se dá o direito de ir para o parque e caminhar, dar uma volta, beber uma água de coco, você automaticamente vai estar se exercitando e você está aí saindo também dessa rotina, né? Dessa rotina tão cansativa e vai ser bom, vai ver pessoas, né? Muitas vezes vai estar ali em contato com essa natureza. E olha que prazer que vai ser. Não precisa do perfeito, gente. Se cobrem menos. Uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes são muito maus. Alguns são muito mal com eles mesmos. E eu falo, né? Seja melhor com você, seja mais carinhoso com você. Não seja se seu cobre próprio tanto. amigo, né? Porque é tanta autocobrança ali, automutilação de se acabar, assim, que o outro é melhor e tal.
Não, então se respeite mais, se dê um prazo maior. Porque você é bom com o outro, por que que você não pode ser bom com você mesmo? Seria tão mais fácil, porque você, muitas vezes, para você se conhecer, né? Então, muitas vezes eu falo, mas eu conheço o jeito do outro. Por que não se conhecer? Para poder se agradar, muitas vezes, né? Sim. Dar sempre de presente ali. É coisas boas, trazer essas energias boas, que só tem de ganhar. Ah, não tem nada melhor. Não, com certeza. E a gente tem essa questão dos relacionamentos, de sempre se dedicar ao outro. Não cuidar E de não- si, né? justamente. Então, primeiramente é aquela situação. Primeiro eu tenho que me amar para depois amar o outro. Então, eu tenho que começar. Então, é claro que a gente pode amar o outro, desde que a gente comece a respeitar, sabendo que tem todas as diferenças, sabendo que a gente precisa se colocar muitas vezes nesse lugar do outro, mas desde que você realmente esteja ali, sabendo também que você é uma pessoa que tem sentimentos e entendendo realmente o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que te faz bem ou não, para você ter essa relação, né? Essa relação bem saudável. E eu te falo um negócio, se você acha que você ama mais o outro do que você não tá amando ninguém. Ninguém. Então, é tempo de você olhar pra si e ver o que que você tá fazendo com você. O Luca fala aqui, chama-se altruísmo. É o cuidado com o outro, né? Uhum. Só que o altruísmo, Luca, ele é quando você primeiro coloca você. Gente, quando eu falo colocar você em primeiro lugar, não é o egoísmo, tá? É pelo contrário, é tudo isso que a Tainá falou, é autocuidado. Se eu não tenho nem pra mim, como que eu vou dar pro Oferecer. outro? Vou dar o exemplo do bolo de novo. Se eu não tenho bolo, como que eu vou dar o bolo pra Tainá? E então é Só- você olhar pra si, se encher, se preencher, para aí sim cuidar do outro. Aí sim é altruísmo. E aí realmente vem aquele amor, o amor verdadeiro, né? Genuíno, né? Sim, sem passar por cima de tudo e qualquer coisa. Exatamente. Tem sentido para vocês, pessoal? Vão comentando aqui. Luca, Rafael, Rodrigo, Wellington, Célia. Bacana que tá hoje todo mundo compartilhando, comentando. Isso é muito bom, gente. E um ponto que a gente não pode deixar de falar, que impede a gente estar aqui falando sobre quem está chegando agora, a gente está falando das características que dificultam o desenvolvimento pessoal. E uma coisa que tem principalmente nos adolescentes é a timidez. Muito, sim. E entra muito nessa questão, muitas vezes, desses sintomas também de depressão, né? Parece um pouco dessa ansiedade, muitas vezes também, porque acaba ligando, né? É como se fosse um ciclo ali, uma teia de aranha. Ela tá muito envolvida com o olhar do outro. Sim. Né? Eu tô preocupado com o que o outro pensa de mim. Então, eu me recuo porque eu não sei lidar com o olhar do outro. E aí entra com Nos sintomas o vazio. de- Porque você não sabe lidar com você. Você não tá tendo repertório suficiente para lidar com isso. E aí vem a timidez, você não busca ajuda, não procura se desenvolver e vai atrofiando aí emocionalmente. E atrapalha na comunicação, né? Nessa relação com o outro. E aí entra muitas vezes esse isolamento, assim como uma participante aí, né? Falou que só que ela trouxe essa questão da ansiedade de não estar, né? Não gostar de sair de casa. E com os tímidos muitas vezes acontecem isso. Então, eu não vou porque realmente as pessoas vão me olhar, vão falar de mim e aí vem essa baixa autoestima que tá muitas vezes presente porque eu não me aceito do jeito que eu sou. E aí coloco a opinião do outro sempre à frente, então não tem muito sentido. Então eu vou deixando, eu vou me afastando, né? Vou me perdendo e não vou me identificando ali nas situações de se aceitar. Muito isso, é não se identificar, né? Não se perceber. A Amanda fala que eu percebi que só sou uma boa mãe quando estou bem comigo mesmo. Bem isso que vocês falam. E é exatamente.
Se você não tá bem com você, como você vai ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa filha, né? Gente, ficar desconfortável consigo, vou colocar um exemplo muito banal, assim, muito banal mesmo. Que, por exemplo, você coloca uma roupa e você tá muito desconfortável com essa roupa, e você vai pro lugar e você tá mega desconfortável, com a sensação que tá todo mundo te olhando e você quer ir embora, porque você não tá conseguindo ficar com aquela roupa. Por que eu tô dando esse exemplo? Você não vai conseguir ser você ali naquele ambiente. Você vai ali se embaraçar nas suas relações, você vai embaraçar ali com as pessoas que estão à sua volta. E quando você volta isso pra você, quando você tá desconfortável com você, como você vai ser você mesma, confortável, leve, né, tranquila com o seu relacionamento, com seus filhos, com sua família, no seu trabalho? Não dá. Muitas vezes as pessoas encontram num determinado tipo de festa uma pessoa que tá, não, assim, trajes normais, e tem sempre às vezes uma pessoa que chega com brilho, e aí ela tá ali tranquila, se divertindo, e as pessoas sempre com, às vezes, né, com um olhar de estranhamento ali, e aí a gente fica naquele julgamento. Mas olha que coisa boa, talvez realmente ela esteja confortável, ela está bem, ela está curtindo, ela não está preocupada com o que realmente as pessoas vão achar dela ou não. Porque o que importa é ela. Ela estando bem, tudo vai estar bem, ela vai conseguir se divertir com os amigos, ela vai conseguir fazer o que ela quiser fazer. E é aí que está nessa situação, né? E eu lembrei agora, eu tenho uma madrinha de fogueira, ela tem aí 60 anos. Gente, a alma dela é de uma menina de 19 anos. Assim, chega a ser engraçado, sabe? E aí ela vai tirando fotos e com poses, e ela se sente bem com ela mesma, assim, que é incrível de ver, assim, porque ela tem 60 anos, mas você não dá 60 anos pra ela nunca. Ela dá aí de 0 a 10 de mulheres de 30 anos. Por quê? Porque é a alma tá leve, a alma tá tranquila e bem consigo mesmo. E é isso a mensagem que a gente quer passar para vocês hoje. De que existem sim possibilidades para vocês driblarem essas dificuldades do desenvolvimento pessoal. Que é possível. Ansiedade atrapalha, procrastinação, timidez, perfeccionismo, orgulho, tudo isso pode atrapalhar, mas tudo isso também você pode usar a seu favor. Sim. Então, pensa nisso hoje, a partir de hoje, ver o que dá para fazer de diferente. E aí, uma dica realmente para os pais, então vamos investir, né? Tentar aí nessa autoestima, né, para as crianças, tentar dar uma independência, uma autonomia, colocar esses limites e mostrar para eles que eles, quando crescerem, e que desde a infância mesmo, eles sendo mais confiantes de si, eles vão conseguir ter esse desenvolvimento pessoal bem mais assertivo, Exatamente. né? Então, vai contribuir muito para ele, tanto nas suas relações, nos trabalhos. Então, pessoal, vamos nos cobrar menos, né, nesse sentido. Vamos nos amar mais, vamos nos perceber. E se realmente precisar, não hesitem em pedir ajuda, que seja de psicólogos, que sejam de psiquiatras, porque vai fazer o bem. Eu falo que tudo que faz bem não faz mal para ninguém. Então, e é algo que a gente vê muito, né, Tainá, em consultório. A pessoa, às vezes, principalmente homens, tem muito isso de entrar na terapia e ficar com vários julgamentos, porque que eu tô na terapia. E aí vai aí 3 sessões e fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? Geralmente eles adoram, né? Sim, e é porque é enriquecedor. Se a gente tá aqui para contribuir, pessoal, vai com tudo. Então, desfruta disso. É um investimento que você faz para sua vida. Sua vida agradece muito. Com certeza. Tá bom? As pessoas também que estão em volta vão agradecer. Isso, e aí fica tudo fluido, tudo harmônico, né? Ah, é bom demais. Né? Então, que vocês parem e pensem aí um pouquinho a respeito disso, reflitam, tá bom? A gente fica por aqui hoje. Na semana que vem, vamos trazer uma convidada especial.
uma delegada Sim. pra gente falar sobre relacionamento abusivo. Então, se você presencia algum relacionamento abusivo, ou se você vive algum, participe aqui conosco, né? Não precisa contar aqui sua história, não precisa se expor, ou senão não precisa falar, olha, vai falar pra sua amiga que vive um relacionamento abusivo. Uhum. Olha, vai passar sobre relacionamento abusivo, vai lá e assiste. Não, dá um toquezinho de leve nela. Convida ela para poder participar de uma forma bem tranquila. Bem tranquila, porque vai ser muito bacana, muito enriquecedor. E tirar bom? um pouquinho, né? Não ficar tanto nesse olhar do lado psicológico mesmo, mas também trazer aqui esse papel que, na verdade, não um papel, mas essa pessoa que tem essa vivência, né? Que realmente tem esse conhecimento, que tem muita experiência que acredito que vai contribuir muito para a gente compartilhar. Vai mesmo. Então fica o convite, pessoal. Semana que vem fica a intimação, né? Semana que vem, 9 horas da noite, estaremos aqui. Isso. No Instagram também, vou passar aqui pra vocês, tá? No Instagram, Jordana Ribeiro Psi. No Instagram você também vai passar, né, Vou. Tainá? Psi Sim. Tainá Bento. E live do Facebook aqui do Santuário Sagrada Família. Estaremos aí, divulgando para realmente, como se dizer, né, gente? com certeza, todo mundo... Precisa... relacionamento abusivo não é só aqueles que apanham, que agridem Que existem fisicamente. a Existem violência, né? inúmeros fatores ali de abusividade do relacionamento. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Então, um beijo. Estamos nas páginas Facebook Jordana Ribeiro Psicóloga, Psicóloga Tainá Bento, no Instagram Jordana Ribeiro Psi. E Psi Tainá Bento. Então semana que vem estamos aqui. Um beijão pra vocês, até semana que vem. Um beijo, boa Tchau, noite, tchau, bom boa final de noite. semana.